mis amores! Olá, mis carinhos del sexto ano! Como estão? Chegamos ali na nossa 8ª aula sexto ano. Eu espero que vocês estejam todos bem, que estejam conseguindo acompanhar a nossa aula, que estejam conseguindo compreender. Eu sei que existem momentos assim que a gente fala de gramática, que é uma parte um pouquinho mais chatinha, digamos assim, né? Para vocês, porque vocês já têm que ver em língua portuguesa, ver em língua inglesa e acabam vendo também em língua espanhola. Mas toda a linguagem que você vai trabalhar, todas as línguas que você vai estudar, você não precisa aprender só as pronúncias, só o vocabulário. É necessário compreender e entender a parte gramatical para que você possa ler e escrever corretamente, certinho? Então, na aula de hoje, nós vamos para gramática, só gramática hoje, então simbora ver do que se trata. Los verbos haber e tener, isso mesmo, os verbos a, de existir, e o ter, de ter. Vocês vão ver o quê? Vamos lá. Vamos ver que o verbo ter e haver, é o haver, que é o haber e tener e haver, em espanhol, eles possuem um significado e uso diferente. Em língua portuguesa, esse uso também é diferente. Porém, nós costumamos trabalhar ele como sinônimo. Em língua portuguesa, nós usamos ele, o verbo haver e o verbo ter, como sinônimos. Podemos tem uma festa hoje. Há uma festa hoje. Então, qualquer coisa, qualquer uma das duas palavras, você entenderia. Qualquer um dos dois usos. Tanto o tener quanto o haber. Tanto o ter quanto o haver em língua portuguesa. Certo? Mas em língua espanhola, ele tem significado e uso diferente. Cada um tem a sua forma de ser trabalhada. E por causa disso, eles vão costumar causar confusão nos brasileiros, em nós brasileiros. Para saber utilizar corretamente esses verbos em espanhol é essencial para a comunicação e para não cometer os erros. Então, saber utilizar, saber colocar esse verbo no lugar correto, na frase correta, no momento correto, é muito importante. Porque o que acontece? Nós já temos o costume de usar os dois para qualquer uso em língua portuguesa. Já quando a gente passa para o espanhol ou quando a gente vai falar em espanhol, pelo nosso vício da língua portuguesa, nós acabamos falando erroneamente. E, infelizmente ou felizmente, não sei, depende da visão de cada um, para a língua espanhola não é aceitável certos tipos de confusão e certos tipos de erro. Porque eles são muito metódicos, eles sabem exatamente o que querem falar, como falar e não aceitam que uma outra pessoa, principalmente não nativo, fale a língua dele errada ou equivocada. Vamos começar com o verbo haber. O verbo haber, ele é o quê? Ele é impessoal. O que é impessoal? É quando eu não preciso de um sujeito, eu não preciso de um pronome pessoal para falar ele, para poder utilizar ele. Então, por esse motivo, ele não é conjugado, ele não é um verbo que vai ter uma conjugação para o yo, para o tu, para o ele, para o nós outros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Ele não vai ter uma conjugação específica. Por quê? Porque ele é impessoal. Ele não vai falar especificamente do eu, do tu, do nós, do ele. Não vai. Ele é impessoal. Sua forma deve ser mudada em relação ao tempo. Ele tem algumas formas. Ele, na verdade, tem 4 usos. Uso para o presente, quando eu vou me referir a algo que está no presente, a algo que está no passado ou a algo que está no futuro. Então, o que eu preciso saber é a que momento do tempo que eu estou falando. A que tempo verbal? Eu estou me referindo ao presente? Eu estou me referindo ao passado? Ou eu estou me referindo ao futuro?
Então, ele tem um modo específico para cada um desses tempos verbais. Lembrando, não é conjugado. Em espanhol, esse verbo ele é utilizado para expressar existência. Em língua portuguesa, nós usamos, e erroneamente, porque o haver em língua portuguesa também é para existência. Mas a gente acaba utilizando o ter também, quando eu vou falar de existência. Tem alguém aí, né? Eu acabo falando tem alguém aí para falar se existe, se há alguém naquele lugar. Ele pode ser substituído por existe ou existem. Então, se você puder substituir na frase a palavra por existe na tradução, ou existem, então você sabe que neste momento você vai usar o verbo haber e não o verbo tener. Outra função desse verbo é expressar uma obrigação ou necessidade, mas de forma geral. Quando ele vai falar de alguma coisa no geralzão, sabe? Quando ele vai falar de algo que é necessário, de algo que é obrigatório, mas para a pessoa, as pessoas como um todo, no geral. Vamos ver os exemplos. No presente, esse verbo fica hay. Então, o verbo no presente é hay, que é o nosso há. Hay una casa muy bonita en mi calle. Há uma casa muito bonita na minha rua. Hay para o presente. Para o passado, nós temos duas formas. Nós temos a forma composta, ha habido, e também a forma simples, singular, hubo, tá? Então, aqui a gente usa lá ha habido. Ha habido para houve. Esta manhã ha habido muitas pessoas em mi calle. Essa manhã haviam ou houve muitas pessoas, existiam muitas pessoas na minha rua. Ou ainda, mês passado, hubo una fiesta en mi calle. Mês passado, houve uma festa na minha rua. E para o futuro, a sua forma é habrá. Habrá, que é o nosso haverá. Então, nós temos o houve e o haverá. El próximo año habrá una gran fiesta en la mia calle. No próximo ano, haverá uma grande festa na minha rua. Certo, meus amores? Então, não confundam. Para o verbo haber, nós temos somente essas 4 formações. O hay, o ha habido, hubo e habrá. Lembrando que o H ele não tem som, então é hay, ha habido, hubo e habrá. Certo, carinhos? Seguindo. Também ele é utilizado antes do que, com o sentido de ter. Aí sim eu posso utilizar ele com o sentido de ter, mas se ele vir acompanhado de um que. Hay que estudiar para ter buenas notas. Há que estudar para ter boas notas. Hay que tener buena educación. Há que ter boa educação. Hay que llegar temprano en la escuela. Você há de chegar cedo na escola, certo? Então, eu posso também utilizar ele com esse sentido de ter, se por acaso ele vir acompanhado do que. Aí eu uso o hay que vai ter o sentido de ter. Seguindo, vamos para o verbo tener. Então, a gente viu que o verbo haber, ele é impessoal. Ele não tem uma conjugação, ele tem apenas 4 formas distintas e específicas para trabalhar em cada tempo verbal. Já o verbo tener, ele fica ali diferente. Por quê? Porque ele vai precisar de um sujeito. Por ele precisar de um sujeito, ele é um verbo pessoal. Ele não é impessoal, ele é pessoal.
porque ele vai precisar do meu pronome pessoal para fazer sentido. Então, ele tem uma conjugação para o yo, para o tu, para o ele, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Em espanhol, esse verbo ele é utilizado para expressar posse, podendo ser substituído por posee, que é possui. Então, se você puder substituir por possui, então você vai usar o verbo tener, tá bom? Então, é relacionado à posse. Enquanto o verbo haber, ele está relacionado à existência. Existe. E aqui, possui. Como o verbo haber, ele também pode expressar uma obrigação ou uma necessidade. Só que quando eu estou falando do verbo haber, eu falo obrigação ou necessidade de forma geral. No verbo tener, é de forma específica. Eu estou falando de algo específico, de uma pessoa específica, de um momento específico. Então, por isso que o verbo tener, ele é utilizado para expressar obrigação ou necessidade, mas de forma específica. Como que é a conjugação? Então, eu trouxe para vocês aqui o verbo tener no presente do indicativo. Primeira coisa, o verbo tener, ele é um verbo irregular. O que é um verbo irregular? É aquele verbo que não vai seguir o mesmo modelo de conjugação que seguiria se fosse regular. Para terminação AR, ER e IR. Aqui, no caso, ele é irregular, então ele tem a sua forma específica. Ele não vai seguir aquele modelinho. Então, o verbo tener no presente do indicativo. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis e ellos tienen. Vamos repetir comigo? Yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Não confundam, tá, gente? Vocês não, os brasileiros costumam falar tienes, tiene, tiene. E não é ti, é ti. É igual no nordestino, é ti, ti. Tienes, tiene, tienen. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Certo? Não confundam a pronúncia. Então, vamos agora aos exemplos. Para expressar posse, ali, como eu falei para vocês, que o verbo tener, ele expressa posse. Quando eu vou falar de posse, que é algo que eu tenho, que eu possuo, eu vou utilizar o verbo tener conjugado. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis y ellos tienen. Tienes muchos libros. Tu tienes muchos livros. Olha aqui o meu tu ali escondidinho. Tu tienes muchos livros. Você tem muitos livros ou tu tens muitos livros. Ana e Pablo é o quê? Ellos. Então, ellos tienen 2 hijos. Ana e Pablo tienen 2 hijos. Buenos Aires, o que é Buenos Aires? É ele. Él tiene muchos museos. Buenos Aires tiene muchos museos. En Buenos Aires hay muchos museus. Aí eu mudaria totalmente a forma de falar. Eu não estou falando que existe muitos museus. Eu estou falando que possui muitos museus. Então, Buenos Aires tiene muchos museus. Neste caso aqui é quando eu estou falando de posse. Eu tenho, eu possuo. Yo tengo 10 sapatos. Eu tenho 10 sapatos. Tu tienes 12 anos. Tu tienes 35 anos. Então, você
tem 12 anos, você tem 35 anos. Então, eu estou me referindo a possuir, a posse. E aí a gente vem aqui para expressar necessidade ou obrigação específica, diferente do haver, que ele vai expressar necessidade ou obrigação como forma geral. No verbo haver, ele vai expressar essa necessidade com o uso do que. Lembra lá que eu falei para vocês? Ai que? Então, quando ai que, eu estou me referindo à necessidade ou obrigação geral. Hay que estudiar mucho. Então, a pessoa ela tem que estudar muito para poder alcançar os seus objetivos. Hay que trabalhar muito para comprar uma casa. Você tem que trabalhar muito para comprar uma casa. Então, ali é algo bem geral, né? Eu falando que a pessoa tem que fazer alguma coisa, mas utilizando o verbo haber de forma geral. E aqui, utilizando o verbo tener de forma específica. Aqui, igualzinho ao haber, ele vem junto com o que. Então, esse que vai mostrar essa necessidade ou obrigação. Tenho que estudar mais espanhol. Então, quem é que tem que estudar mais espanhol? Eu. Eu tenho que estudar mais espanhol. Tenho que estudar mais espanhol. Tienes que comprar arroz para a cena. Você tem que comprar arroz para a janta. Olha como ele é muito específico. Tem que estudar não de forma geral. Hay que estudar mucho. Quando eu falo você tem que estudar muito, eu estou me referindo a todas as disciplinas, a todos os conteúdos. Quando eu falo tienes que estudar mucho, espanhol, tiene que estudar mucho matemáticas, tiene que estudar mucho la literatura, eu estou falando mais especificamente. Aqui no segundo exemplo, ele está falando que você tem que comprar arroz para janta. Não é comprar arroz porque precisa ter arroz em casa, é porque precisa especificamente para esta janta. Maria e Juan tienen que chegar mais temprano para o almoço. Maria e João têm que chegar, eles são obrigados a chegar, eles necessitam chegar mais cedo para o almoço, certo? Então, não confundam. Tiene que é quando está se referindo a obrigação ou necessidade específica. Hay que é quando eu estou me referindo a obrigação ou necessidade de forma geral. Certo, amores? Vocês têm aí a sua referência bibliográfica da aula de hoje. Nós nos vemos na próxima classe. Um beijo e hasta pronto.